Sejam muito bem-vindos ao Barreto Cast. Meu nome é Gabriel Barreto e no ano de 2021 eu ajudei aí empresas e negócios a faturarem cerca de 3,5 milhões de faturamento, ajudando eles a se posicionar no digital, ajudando eles a venderem através da internet. Se você é uma pessoa que quer ter esse tipo de posicionamento, que quer vender na internet, corre lá no meu Instagram, Gabriel Barreto, clica na bio e tem um formulário lá, você pode preencher e a gente vai ver a melhor forma de te ajudar. Fechou? Então a gente está começando mais um episódio, tá? E lembrando que sempre a ideia do podcast é a gente falar sobre empreendedorismo, falar sobre dinheiro, falar sobre desenvolvimento pessoal, espiritualidade e algumas outras coisas. E eu sempre gosto de pensar que a gente precisa de ser bem, vamos assim dizer, em fases, né? Então a gente vai começar com alguns episódios vão ser um pouco mais profundos, alguns episódios vão ser mais simples, mas de toda forma, todos os episódios você vai tirar, eu tenho certeza absoluta, porque senão eu nem estaria fazendo isso, você vai tirar pelo menos 1%, que vai fazer diferença na sua vida. E hoje eu trouxe uma convidada, tá? O nome dela é Creoni Gondak, ela é especialista ali em comportamentos, especialista em coach para relacionamentos ali, já ajudou mais de 400 pessoas em vários processos de ressignificação e assim por diante, tá? Então eu fico muito feliz de estar trazendo ela hoje e a gente vai falar sobre como ter mais fé, né? Como utilizar a fé da maneira certa dentro dos relacionamentos. Então vamos começar aqui com o bate-pronto. Creoni, me conta um pouquinho dessa sua história, me conta um pouquinho dessa sua história de fé e fala por que você às vezes começou a trabalhar com esse aspecto de relacionamento que eu acredito que se encaixa bastante aí naquilo que a gente vai falar um pouquinho hoje também, sobre essa questão de empresa e tal. Pode falar aí. Oi, Gabriel, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui, estou muito... Pô, eu também, que é isso? Estou muito honrada de participar desse seu podcast aí, né? E, enfim, eu comecei... Meu nome é Creoni, eu sou de Curitiba, né? Eu nasci numa cidade interior de Curitiba chamada Francisco Beltrão, do Paraná, né? Uhum. E fui para Curitiba com mais ou menos 6 anos. Eu fui para Curitiba, me mudei para lá, né? Meus pais foram para lá e eu morei durante toda a minha vida em Curitiba. Depois eu casei, tive meus filhos, né? Sou mãe de gêmeos. Nossa, eu gosto de Curitiba. Eu não cheguei, tipo assim, a ficar muito tempo, mas eu morei em Joinville do lado e eu sou suspeita a falar. Nossa, gosto demais. Muito gostoso lá, né? Para qualidade de vida, assim, é maravilhoso. Boa. E, enfim, a minha história nessa linha de desenvolvimento humano, ela começou em 2019, mas eu tive por conta do meu pai, né? Meu pai faleceu em 2017 de depressão, né? E nesse período, meu pai ficou 1 ano e meio com depressão profunda e nós somos em 5 irmãos, eu que fiquei à frente para cuidar do meu pai nesse período. Então, eu cuidei dele até ele falecer. E depois disso, em 2019, a minha filha, né, eu tenho uma filha, na época ela estava com 25 anos, ela começou a ter esse processo depressivo, ficou 20 dias em cima de uma cama com depressão. Sim. E eu, nessa época, eu meio que me desesperei como mãe, né? Eu não sabia... O que eu posso fazer para ajudar, né? Isso, Você já tinha sua fé, né? Você já tinha, tipo assim, você já acreditava em Deus e tal. Já tinha. Eu já era cristã, já ia para a igreja, né? Já tinha essa caminhada, mas eu era muito religiosa, né? Então, eu estava dentro de uma igreja e fazia parte de ministério de intercessão, cura e libertação, porque aquele negócio, eu sempre fui muito intensa nas coisas. Então, assim, quando eu fui para Jesus, antes disso eu era espírita. Eu fui espírita por 13 anos. Depois não sabia. Eu fui espírita e eu era também intensa. Eu frequentava a Federação Espírita do Paraná. E aí, depois disso, em 2000, quando foi que eu me converti? Com 38 anos eu me converti. Boa. E aí eu me converti, enfim, fui para a igreja. E quando a minha filha aconteceu isso comigo, eu comecei a questionar, né? Comecei a questionar Deus. Eu falava, Deus, tira minha filha de cima dessa cama. Exato. Eu não posso perder minha filha não pode morrer, porque meu pai morreu de depressão, né? A depressão, ela você estava vendo, né? O processo se repetir novamente.
Exatamente, era como se tivesse se repetindo o mesmo processo. E eu não aceitava aquilo, foi quando eu encontrei um coach, né, de relacionamento na internet, e eu comecei a ver as lives dele, e fiz um curso em 2019, chamado Identidade e Propósito. Nesse curso, eu fiz o meu primeiro desbloqueio emocional, minha primeira ressignificação, e dali para cá, eu coloquei na minha mente assim que eu precisava me desenvolver, eu precisava me curar, né? Eu identifiquei que eu precisava. Minha filha saiu da depressão, foi doida, assim, tipo, curso. Tipo assim, foi normal, assim, tipo, do nada, ou você fez algum trabalho com ela, alguma coisa assim, ou foi... Não, ela na verdade, ela não gostava, né, desse coach. Ela falava assim para mim que eu gostava. Tem muita gente que deve estar escutando que, né, coach, não, por favor, não. Ela disse, mãe, você gosta mais desse rapaz aí da internet que você nem conhece do que do nosso pastor da igreja, isso é religiosidade. Ixi, quem não? E aí, mas só que, olha o poder da fé, aí já vem a fé, porque o que acontece? Eu acordava todo dia às 4 da manhã, 5 horas, e eu dobrava o meu joelho, eu falava, Deus, que a minha filha aceite ir nesse curso, que eu não sabia como que eu ia fazer nessa época. Sim. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha condição, não tinha condição nenhuma de fazer o curso dessa pessoa. E ainda minha filha não gostava. Mas olha que doido quando o Espírito Santo tem um propósito, quando Deus tem um propósito na sua vida. Ele falava assim para mim, um dia ele falou assim, filha, você está orando errado. Eu falei, Senhor, como assim? Ele falou assim, pergunta para mim qual é o propósito da sua filha estar em cima daquela cama. Exatamente, tudo tem uma causa, e eu acho que eu vou até puxar um gancho. Quando a gente tem uma situação de enfermidade na família, talvez você que está escutando, você pode estar passando por isso, a gente sempre quer encontrar, a gente sempre quer ir na nossa força do nosso próprio braço, ao invés de, às vezes, perguntar qual que é, às vezes, a razão, o que eu preciso de enxergar, o que eu preciso de aprender. Então, pode ser enfermidade, pode ser uma situação dentro dos relacionamentos, pode ser uma situação dentro da família. É o que eu sempre me faço, né? Toda realidade que é extremamente caótica, impossível, complicada, ela precisa de fazer com que a gente pergunte, né? Essa enfermidade, essas coisas, é para que minha fé possa ser provada, para que minha fé possa ser aumentada, para que eu possa entender a como usar a minha fé, né? O que eu preciso de entender em todo esse cenário? E é muito legal porque o próprio Deus virou para você e falou assim, pergunta, qual que é o motivo dessas coisas, né? O que você precisa de aprender, o que você precisa de enxergar, porque às vezes, quando a gente vê uma situação muito mais complicada, a gente se fecha, a gente se frustra, né? A gente fica recluso, a gente fica tentando achar, tipo assim, os nossos próprios erros, onde é que eu errei e tudo mais, ao invés de simplesmente, às vezes, olhar realmente para dentro de si e falar com o Senhor, não no quesito de, tipo assim, questionar ele, por que você está fazendo isso, né? Porque é o que todo mundo faz. Por que eu tenho que passar por isso? Mas a grande pergunta deveria ser, Senhor, o que eu preciso de entender? O que eu preciso de aprender dentro dessa situação? Entendendo que a sua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E nunca vai ser vontade do Senhor que as pessoas entrem nesse aspecto de depressão e tudo mais, né? Sim. Nossa, é muito poderoso isso, né, Gabriel? Agora eu achei muito, muito, muito interessante você colocar esse gancho, porque às vezes a gente passa pelas situações e é muito louco porque você não para pensar o que Deus quer te ministrar nisso, né? Ou tipo, o porquê daquela situação, né? E em tudo Deus, não que Deus planejou aquilo, não que foi uma vontade de Deus, porque eu creio que Deus, ele é tão bom, ele é tão amor, que ele não vai te colocar numa situação colocar ruim. Uma doença só para você, tipo assim, não, sem chance. Aquelas pessoas que falam assim, você tá assim porque Deus quer te ensinar alguma coisa. Eu não creio que o coração de Deus, ele incline para esse tipo de coisa. Ele sempre é amor. Ele sempre quer que você aprenda de uma forma leve. Exato. Por exemplo, é a mesma coisa se você fosse Deus. Você preferiria educar o seu filho com uma depressão ou você preferiria educar o seu filho de uma maneira um pouco mais pedagógica? Senta aqui, deixa eu tirar os seus brinquedinhos, ou seja, deixa eu tirar às vezes essas oportunidades, esses clientes, esses trabalhos, para mim te ensinar alguma coisa, ao invés de ferir o seu próprio corpo, né? E às vezes a galera ela tem essa ideologia de um Deus que pune,
né? Então, se você não vai, se você não se conecta com ele, se você não ora, você vai ser punido. Se você não faz XYZ, você vai ser punido. Mas não é necessariamente Deus. Às vezes é só uma consequência dos nossos próprios atos. Exatamente, consequência. E aí, o que aconteceu? No dia que foi, um dia antes até do curso, nós íamos numa palestra dele. E aí eu chamei a minha filha estava no quarto, ela só abria o quarto assim, eu ia lá, ela ficava o tempo todo deitada, às vezes eu levava comida, ela não comia. Sim. E aí eu bati no quarto e falei assim, filha, hoje vai vir aquele homem que você não gosta aqui em Curitiba. O coach. E tem uma palestra e a mãe quer que você vá nessa palestra com a mãe. Olha, Gabriel, é por isso que eu digo assim, né? Aí ela levantou da cama na hora, ela pulou debaixo das cobertas. Ela falou, mãe, eu vou tomar um banho e eu vou assim com a senhora. Nossa, aí do ela, nada. Do nada, levantou, foi lá tomar um banho. E olha, uma coisa, era 28 de junho ou de julho, acho que julho. Não, junho. Nossa, você é bom para gravar data, hein? Eu sou terrível. O que é isso? Eu lembrei. O que é isso? E tava um frio em Curitiba, Gabriel, daquele tipo frio assim de cair neve, sabe? São Paulo assim? Ou não? Não, né? Não, São Paulo não chega nem aos pés de Curitiba, porque Curitiba tem aquele frio gelado, né? Tipo assim, geladeira mesmo. Aham. E eu lembro que ela foi, tomou um banho, colocou uma roupa e nós fomos na palestra. E eu não tinha condição nenhuma, né, na época de pagar o curso. E eu me lembro de ter falado assim, eu falei, Deus, me dá a condição condição de conseguir. E do nada, a gente fala que é do nada, né? Do nada. Olha sem vergonha. Deus vai lá e faz aquela coisa top, assim, a pessoa fala, do nada. Do nada. Do nada. Mas, enfim, deixa, né? Deixa, do nada. Do nada. Mas aí, o que aconteceu? Eu conversei com um rapaz, né, lá, falei para ele que eu não tinha condição. Sim. Ele falou para mim assim, mas você tomou a decisão de fazer o curso da sua filha? Eu falei, minha filha está com depressão, quero que ela saia da depressão. Ele falou assim, você decidiu? Eu falei, já decidi, tanto que eu tô aqui, né? Aí ele falou, então pega os contratos, assina, tinha contratos na época, assina o contrato, e você tem alguma renda? Eu falei, tenho. Ele falou, então você vai me pagar como você quiser, mas eu quero vocês duas aqui amanhã. Uhum. E aí eu fui, né, no dia seguinte, minha filha foi instantaneamente não, passou pelo processo ali, né, saiu ótima, nunca mais teve depressão. Um mês depois ela se mudou para São Paulo. Uau. E eu vim para São Paulo daí em março, né, de 2020, no meio da pandemia. Mas ali começou o meu processo, né? Esse é o início de tudo. Boa. E entrando assim, às vezes, um pouco ali nessa questão da fé, né? Essa questão da fé, porque às vezes as pessoas, elas pensam, eu vejo, né, quero até ver o que você acha também. As pessoas acham que elas não têm fé, né? E é muito curioso, porque todos nós somos dotados dessa capacidade de fé, e fé é um músculo que você exerce. E a fé, ela vem, de acordo com as escrituras, ela fala assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você escuta a palavra de Deus, exercita a fé, mais você cresce nessa fé, mais você tem a confiança nessa fé, mais essa fé, ela se torna um pouco mais robusta. Então, todos eles são dotados, porque um dia os discípulos viraram para Jesus e falaram assim, Senhor, aumenta a nossa fé, né? Então, hoje eu vejo que é muito difícil das pessoas terem fé, né? Por causa que elas já não exercitam essa fé, né? Então, por elas não exercitarem essa fé, ou seja, elas, primeiro, já não têm a capacidade de ouvir a palavra de Deus. Quando eu digo ouvir a palavra de Deus, é Deus falando com você, através de uma pessoa, através das escrituras, através de qualquer coisa que exista, né? Através, às vezes, de um quadro, através desse podcast, pode ser uma forma, né? Então, beleza, ouvir a palavra de Deus e seguir essa palavra de Deus faz com que eu veja que existe fé em mim e eu viva essa fé. Mas pelas pessoas, às vezes, não exercitarem a sua fé, é como se fosse um músculo. Você pensa que praticamente você nem tem. Você nem utiliza ele, né? Sim. E para você, às vezes, Crioni, por que você acha que, às vezes, é difícil as pessoas terem fé? Olha, Gabriel, eu acho que é difícil as pessoas terem fé, primeiro por causa da religiosidade, né? Boa.
porque eu acho que a religiosidade, quando você vai para a igreja, aquela coisa de tem que, você tem que, você entra numa linha muito tênue entre você crer num Deus bom, num Deus supridor, num Deus misericordioso, num Deus que já te deu tudo através da cruz, através de Jesus, né? Ele já te entregou tudo, né? E, por outro lado, você entra naquela linha de tipo, Deus vai me punir se eu fizer alguma coisa errada, na questão da autocondenação, Sim. na questão da autopunição, ou do tipo assim, eu não fui na igreja, então isso está errado, eu não dei o dízimo, então eu vou ser punida, né, por Deus. Uhum. E eu acho que a religiosidade é uma das principais coisas que te travam de você exercer uma fé. Dificulta, né? Uma fé verdadeira, entendeu? Uma fé livre. Porque a questão do músculo, o que é? Quando eu, por exemplo, quando eu exercito numa situação difícil a minha fé e eu decido crer, aquela coisa que diz que a fé, ela é a certeza das coisas que você não vê, né? Que não se veem. Mas agora, que se esperam. Mas que você se espera. É esse detalhe, e se esperem baseado em quê? Esse é o grande X da questão. Exatamente. É baseado em tudo aquilo que Jesus já fez na cruz. É baseado naquilo que você escutou da parte de Deus. Porque às vezes as pessoas, beleza, crer na existência das coisas que não se veem, mas que se esperam. Mas às vezes eu espero algo que é para o meu próprio ego, meu próprio benefício. Então eu vou ter fé para realmente eu conseguir uma promoção no trabalho, mas mesmo que, tipo assim, eu não tenha um caráter ajustado e tudo mais. Então eu vejo que as pessoas, elas exercem fé de uma maneira completamente diferente. Essa fé, ela precisa de ter origem, ela precisa de ter motivação em Deus. Isso. Ela precisa de ter esse teor em Deus e não, às vezes, no meu próprio benefício e não, às vezes, nos meus achismos. Mas, por exemplo, se eu sei tudo aquilo que Deus fala, então, se Deus fala que nós seremos prósperos, se Deus fala que nós teremos saúde, se Deus fala que nós iremos governar e assim por diante, então eu posso ter fé nessas coisas. Sim. A fé, ela precisa de passar pelas Escrituras. Ela precisa de ter embasado em tudo aquilo que Jesus já disse ao nosso respeito. E quantas pessoas, né, sabem o que o Senhor já falou a respeito delas? Isso, porque o que acontece? As Escrituras, como você falou, se você vai ali na Bíblia, você vai entender o que a Bíblia fala a teu respeito, ou o que a Bíblia fala a respeito daquilo que você quer. Porque muitas vezes a gente chega para Deus e fala, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, tipo, a nossa oração, ela vira uma coisa como se, a gente trata Deus como se ele fosse um gênio da lâmpada mágica. Um banco, um gênio da lâmpada, alguém que pudesse só suprir as nossas próprias necessidades, né? Então, a nossa motivação, muitas vezes, ela está errada. A minha motivação em orar e buscar a minha filha, buscar a cura da minha filha, claro que estava egoístamente na minha coisa. Eu não posso perder a minha filha, porque a gente fala minha filha, meu marido, é meu trabalho, é tudo meu, né? Exato. Isso, só que ali o Senhor viu o meu coração, né? Eu creio assim, tipo, quando ele falou para mim assim, filha, você está orando errado, olha que doido, você está orando errado, isso faz total sentido com o que você falou. A minha motivação, ela estava errada, ela estava em querer tirar a minha filha daquela cama, mas por causa do meu amor por ela, enfim. Mas Deus tinha propósito maior, tanto para a minha vida quanto para a vida dela. Então, a motivação seria o propósito, seria como que eu vou usar a vida dessas duas pessoas aí, né? Porque Deus não precisa de mim, né? Aí você fala, Creoni, mas você se acha muito... Não, Deus não precisa nem da minha história, Deus não precisa do que eu passei. Eu creio assim que ele não precisa de mim, somos nós que precisamos dele, nós que servimos esse reino. Sim. O reino de Deus, ele é autossuficiente. Ele é autossuficiente. Eu sempre falo isso, eu acho assim que nós somos privilegiados por fazermos parte desse reino e de poder servir com as nossas vidas nesse reino, né? Eu acho que é isso, não sei se você concorda. Total certeza. E eu fico pensando que a fé, ela é muito simples, né? Você precisa escutar a palavra de Deus. Você precisa escutar a voz de Deus.
escutou a voz do Senhor, creia nela, sem duvidar no seu coração. Igual Jesus foi lá e respondeu para os discípulos. Ah, mas fé pra gente. Aí Jesus falou assim, não, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, dependendo do que for, mas do tamanho do grão de mostarda, vocês poderão dizer que esse monte se mova daqui para ali, né? Então, é muito interessante essa questão. Se a gente não duvidar das coisas, né, a gente está exercendo esse aspecto da fé. Então, é ter a certeza, é ter uma convicção que aquilo que o Senhor falou, ele irá se cumprir. Ele irá fazer, ele irá executar, né? Então, por exemplo, se eu não sei o que as escrituras dizem, se eu não sei aquilo que Deus diz, se eu não tenho esse relacionamento próximo, se eu não sei o que ele está falando hoje para mim, seja nos meus negócios, né? Se eu não estou escutando isso, fica muito difícil de exercer essa fé. Vai ser uma fé baseada nas minhas próprias vontades, vai ser uma fé baseada no meu eu. E uma fé tem que ser baseada em Jesus. Porque eu já vi pessoas que, por exemplo, eu tenho fé que a gente vai bater X faturamento, né? Mas eu acho isso meio estranho, né? Ao invés da fé ter sido colocada no que o Senhor falou, o que o Senhor está dizendo, o que o Senhor disse, o que o Senhor já deseja, né? O Senhor deseja que a gente cresça, o Senhor deseja que a gente se desenvolva. Então eu preciso ter fé nessas coisas, e não às vezes no meu faturamento. Então a gente precisa de tomar cuidado com essas coisas, né? Porque às vezes a gente fala assim, Deus vai lá, eu participei de um projeto onde Deus colocou no coração da pessoa para fazer os eventos. Dizendo essa pessoa, assim, para fazer os eventos. Mas a fé, ela se misturou com ousadia. Então a pessoa falou assim, não, Deus vai fazer, Deus vai abençoar, e as coisas não aconteceram. E aí? Quer dizer que a pessoa não teve fé? Ou teve fé? O que você acha sobre isso, Crione? Olha, eu acho que a fé, ela anda junto também com uma questão do natural, né? Porque o sobrenatural, eu li um livro do Ayhard chamado Fé, e eu entendi muito essa questão do sobrenatural. E ela tem 3 aspectos, a fé, né? Primeiro você tem que entender, eu até anotei aqui, o primeiro passo é você reconhecer que você é incapaz, sem o Senhor, de fazer qualquer coisa. Olha que doido. Sem Deus, eu preciso ter esse reconhecimento. Então, entra a questão da humildade. Sim. Eu preciso reconhecer que sem Deus eu não posso fazer nada. Que Ele é a minha principal força, né? Que eu não posso pôr a minha força na frente da dele. O segundo ponto é você orar, né? Você ter a questão que esse seu amigo fez aí. Ele orou, ele buscou ouvir o Senhor, né? Tipo assim, orar até que aquilo realmente aconteça, né? Exato. E o terceiro ponto é você descobrir os planos de Deus para a minha vida. Quer Pronto. dizer, a vontade de Deus. O que Deus quer para mim hoje. Está atrelado. Se não tiver comunhão, se não tiver pertinho do coração de Jesus... Exatamente. Fica extremamente, eu nem sei se dizer se fica difícil, mas essa fé não vai ser aquela fé operante, né? Então, o que eu percebo também? A gente precisa de ter uma fé que toma posse. Toma posse do quê? Toma posse de tudo aquilo que Jesus fez por nós. Então, você precisa de conhecer isso, né? Para que você declare no seu negócio, no seu casamento, na sua família, na sua casa, tudo aquilo que Jesus já disse, né? Então, por exemplo, às vezes você está na sua empresa, você está no seu trabalho, e você está com o seu time, e as coisas estão muito complicadas. Mas a gente já sabe que o Senhor, ele veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Ele veio para que a gente pudesse ter a paz que excede todo entendimento. Então, eu posso ter fé para acreditar que a paz que excede todo entendimento irá, né, ao encontro do meu time, vai ao encontro da minha equipe. Então, eu posso ter fé para acreditar nisso. Por quê? Porque eu já sei que está escrito, né? O Senhor, ele já garantiu isso para mim. Então, se o Senhor também já garantiu para mim a inteligência e a sabedoria, eu posso tomar posse dessa sabedoria e aplicar no meu negócio. Então, eu sei que, Senhor, a sabedoria que o Senhor já garantiu para mim está sobre mim. Eu temo ao Senhor e tudo mais, mas enfim. Então, eu escuto aquilo que tem um respeito. Então, tudo aquilo que as Escrituras dizem, o que o Senhor fala no seu coração e tudo mais, você pode acreditar, tomar posse disso e viver, né? Então, eu faço isso. Né? Teve um tempo atrás, eu falei, cara, eu quero fazer um compromisso com a sabedoria. Quero fazer um compromisso com a sabedoria. A Bíblia diz que
o início da sabedoria, né, é o temor ao Senhor, né? Sim. E a sabedoria, eu vou abrir esse leque aqui mesmo, a sabedoria, de acordo com as escrituras, é uma pessoa. Se você acha que não é, aí Não, é eu com acho você. que é uma Mas eu pessoa. acredito que é uma pessoa. Então, a sabedoria, eu falei, cara, eu tenho fé que existe sabedoria em mim. Eu tenho fé, né? Então eu acredito sem duvidar que isso já está disponível para mim. Então essa fé que toma posse, né? Essa fé que pega as coisas e traz. Então se você precisa de paz, as escrituras já dizem, você pode puxar. Se você precisa de sabedoria, se você precisa de inteligência, se você precisa de energia, se você precisa de força, né? Então você traz isso para a sua vida e para a realidade que você também está inserido. E eu acho isso surreal. Então, a sua vida, os seus negócios, eles andam de uma forma diferente. Sim. Porque você utiliza essa fé que toma posse das coisas e as materializa na sua vida. A questão de tomar posse e a questão que você falou também que a fé é um músculo, né? Por quê? Por que ela é um músculo? Porque quanto mais você exercita, é igual você ir na academia, né? No começo, eu tenho vivido ciclos de fé na minha vida. E eu sinto que a cada ciclo eu preciso ter uma força maior, quer dizer, eu tenho que ter uma vontade maior de ir para a academia, de fazer aquele exercício, porque senão, o que acontece com essa questão dos ciclos? Você tem uma tendência a retroceder. Você tem uma tendência a falar assim, putz, tá tão difícil essa situação agora, por mais que eu já tenha passado situações difíceis, mas eu superei, enfim, e você vai num caminho. Eu creio 100% que essa musculatura da fé, ela vai crescendo conforme as circunstâncias vão vindo e conforme você vai se posicionando de acordo com os problemas ou as questões. Por exemplo, eu tenho alguma coisa para romper na minha área profissional, ou eu estou numa fase em que eu preciso me posicionar e vai ser fácil? Não, porque é aquela coisa que eu vou ter que ter uma fé diferente da que eu tinha anteriormente. Você não consegue caminhar com a mesma fé sempre. Você tem fés, eu creio muito nisso, assim, até eu tenho passado por isso na minha vida. Ó as heresias da Creoni, gente. Não, mas eu creio assim que Deus vai te levando, né? E a cada passo vai te conduzindo, certamente. Vai te conduzindo, esse músculo ele vai crescer, mas ele vai doer antes de crescer. Exato. Você vai passar pelo processo de dor e muitas vezes esse processo de dor de você continuar fazendo o exercício e a tua musculatura tá doendo, mas você tá dizendo, mas eu vou continuar. Essa parte aí eu acho que ela é bem... Por isso que muitas pessoas não conseguem, ou elas querem passar etapas, sabe? Tipo pular etapas, tipo essa pessoa que você citou aí, que não, Deus vai prover, eu vou, é de Deus e não sei o quê. Ela praticamente fez um trampolim, ela falou, eu não quero só isso, eu quero mais, só que não era o tempo, né? Não soube esperar, não soube falar assim, não, vamos fazer isso aqui primeiro, tá tudo bem? Aí depois nós vamos para o próximo passo. E Deus estava ali com ela, só que aí ela fica assim, nossa, mas como assim Deus não estava comigo? Exatamente. Deus não falou que era ponto legal. Só que Deus não falou para ela fazer tudo aquilo. Deus falou para ela fazer, de repente, um evento lá. Exatamente. Então, essa fé é entender, né? Entender. Ela é racional. A fé é racional. Fé, ela é racional. Ela não é, tipo assim, né? Aquela coisa sem noção e tudo mais. Não, tipo, vou fazendo, muitas vezes a gente... Por isso que eu acho que a religiosidade, nesse ponto, ela pega bastante, né? Mas eu vejo, assim, que a fé verdadeira é aquela coisa da certeza, né, Gabriel? E a certeza você sente muito, por exemplo... eu sinto muito no meu espírito quando eu estou no caminho certo ou que eu não estou. E quando você não está, às vezes você até se sente uma paz, né? Aquela questão da paz que serve todo entendimento. A pessoa fala, se você sentir paz, é de Deus. E se você não sentir paz, não é de Deus. Gente, eu tenho vivido coisas assim. Às vezes eu sinto paz, mas não é de Deus. Não é doido? Isso é loucura. Por isso precisa de discernir. Ou seja, fica perto de Jesus. Tem que ficar perto de Jesus. Igual você falou sobre a questão desse músculo que dói, assim. Eu creio que o que mais dói para as pessoas, sabe o que é?
É o tempo. É ter fé para esperar o tempo. A fé, ela é instantânea? Em alguns casos ela é. Então, às vezes a gente está numa realidade, você já viveu isso, a gente já viveu isso junto, que é uma pessoa está com enfermidade, a gente ora e a pessoa, de uma certa forma, a gente declara tudo aquilo que Jesus já disse, lembra do negócio que Jesus já disse, então a gente sabe o que Jesus já disse, a gente fala, né? A gente toma posse disso e declara para a vida a realidade da pessoa, e instantaneamente as coisas acontecem. Mas às vezes não. Sim. Exemplo, Abraão. Abraão falou, mano, sai da sua terra, da sua parentela e vai para a terra. Você já deve ter escutado essa história, né? Então, beleza, Noé. A história de Noé. Eu acho que, se eu não me engano, foram 40 anos para o troço ficar pronto. Sim, a arca, né? É a arca lá de Noé. Então, tipo assim, ele teve fé para esperar o processo. Às vezes a fé vai ser instantânea. Às vezes ela vai ter esse processo. E às vezes eu escutei algo de Deus, mas eu preciso saber, às vezes, o modo de como isso vai ser feito. Sim. Né? Então, certamente, mas eu preciso de caminhar, né? A fé, ela é um processo. Então, eu preciso de pôr o pé na água para que o Senhor venha e coloque o chão, vamos assim dizer. Então, eu preciso de ter fé, primeiramente, para acreditar naquilo que ele disse. E é muito legal, porque, por exemplo, eu tava... Olha que loucura. Eu tava... teve uma época da minha vida que eu tava em Florianópolis, né? Eu sempre tive vontade de ir pro Sul. Uma vez eu pisei no Sul, quando eu pisei no Sul, eu falei, cara, é aqui que eu quero passar os meus dias. Esse é o meu lugar. Então, nessa época, eu tava morando em Minas e eu fiz essa viagem pro Sul. E quando eu cheguei no Sul, eu falei, cara, eu fiquei encantado com esse negócio. É tudo muito verde, o ar é diferente lá, né? É algo muito bonito de se ver, né? E as pessoas, o clima. Então, eu sempre fiquei num lugar muito quente e tal. Então, era uma cultura diferente, a mentalidade das pessoas era um pouco mais aberta. Então, quando eu vi isso, falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Né? E tempo foi passando. Eu falei, cara, eu vou. E eu fui para Florianópolis, fui fazer faculdade lá, uma experiência surreal. Muitas experiências eu tive lá. E até que teve um momento que eu escutei, ou seja, um relacionamento com o Senhor, né? Essa proximidade, ele foi lá e falou para mim, ele falou assim, volta para sua casa, porque você precisa de concluir um processo lá que você não fez. Do nada, eu lembro até hoje, eu tava fechando a porta do meu quarto, assim, né? Do meu quarto, do apartamento para descer para a faculdade, e eu escutei essa voz, né? Porque você precisa de viver num processo que você não viveu lá. E qual que era o processo? Família. Né? A minha casa, ela nunca foi uma casa, tipo assim, com muita família e tal. Então, eu não tinha esse princípio muito forte na família. Então, o Senhor falou para mim assim, volta para sua casa, porque você precisa aprender o que é ser família. Porque senão, quando você for ter a sua família vai ser desestruturada. Por quê? Porque você não passou pelo processo de família. Sim. Então, tipo assim, minha família, tudo bem, tudo tranquilo, mas o princípio, a família do tipo de Deus, né, a família aos olhos do Senhor, eu não tinha aprendido. Então, eu estava vivendo o melhor momento da minha vida, eu tinha acabado de, tipo assim, ganhar uma promoção lá no trabalho onde eu estava, eu tinha acabado de bater os recordes, eu tinha acabado de fazer uma das melhores apresentações da minha vida, eu estava no melhor momento da história. E, de repente, o cara fala assim, vaza daí, sai daí. Vai para casa. Você tem fé para acreditar nisso? Porque não, essa fé é essa certeza, essa convicção, é a capacidade que eu tenho de escutar e realmente tanto às vezes acreditar para tomar posse para minha vida ou acreditar para seguir uma direção. Então às vezes eu recebi essa direção. Sim. O melhor momento da minha vida eu tive que escolher. Eu vou viver esse melhor momento da minha vida, né? Ou seja, o conforto, né? As pessoas estavam falando muito bem de mim, eu estava com a reputação lá em cima nesse momento, para realmente seguir aquilo que Deus diz, né? Então eu poderia ter escolhido. A fé também é uma escolha. Eu posso escolher ter fé, seguir a fé, ou eu posso escolher não seguir. E eu falei assim, cara, e como toda a minha vida, ela foi assim, se hoje a gente está gravando esse podcast, se hoje eu tô aqui às vezes em Alphaville, é por conta dessa palavra. Eu escutei de novo também a voz do Senhor para mim para cá. Então, eu escutei. Sim. Fui viver o processo da minha família. Vivi o processo da minha casa, vivi o processo lá na minha casa, entendi o que é família, e hoje sou casado, né? Eu tenho um casamento e eu sei que eu entendi esse processo. Mas eu poderia ter simplesmente decidido não usar a minha fé e ficar onde eu estava. Nossa, Gabriel, passou um filme assim na minha cabeça agora também, que você compartilhou.
isso, porque olha como nós somos, a nossa fé, ela é muito incrédula. A minha racionalidade, gente, é sério, não tem lógica, né? Tipo assim, que lógica que tem? Então, às vezes, a fé, ela é racional? Mas também ela é ilógica. Ela também é ilógica, assim. Ela é ilógica porque o que acontece? Eu também, Gabriel, eu só estou aqui em São Paulo por conta dessa fé. Porque quando Deus falou para mim, em março de 2020, né, no começo da pandemia, eu estava em Curitiba, eu tinha uma casa lá, quitada, que era minha, né, tinha uma casa enorme, eu tinha carro, eu tinha uma situação financeira totalmente estável, né, tinha meu trabalho lá, eu estava numa situação confortável, totalmente confortável. Okay. E Deus falava para mim assim, Deus começou a falar para mim assim, pega uma mala, coloca algumas roupas e vai para São Paulo. E eu falava, Deus, como assim? Tipo, não fazia sentido. Eu falei, o que eu vou fazer em São Paulo? Eu estou super bem aqui. Eu morava num bairro super bom lá em Curitiba, enfim, eu estava morando com meu filho, minha filha já estava aqui em São Paulo, mas eu falava, Deus, o que eu vou fazer em São Paulo? Sim. Até que um dia ele falou assim para mim, filha, você quer fazer a minha vontade ou a sua? Escolhe. Exato. Tá tudo bem se você fizer a sua, né? Eu vou continuar te amando, porque Deus é maravilhoso, né? E aí um dia eu falei para ele, não, Senhor, então eu vou. Aí eu peguei, coloquei algumas coisas à venda, meu carro, coloquei à venda umas coisas lá, para mim conseguir um dinheiro para me manter aqui, porque eu pensei, eu vou para São Paulo, como que eu vou me manter lá, né? Apesar que eu já tinha minha profissão antes. E aí, aí eu continuei orando meu devocional. Um dia ele falou assim para mim, filha, sabe as coisas que você está vendendo? Eu falei, sei, Senhor. Ele falou, pois eu quero que você doe. A ilógica da coisa. A lógica. Eu falei, Senhor, inclusive o carro. Ele falou, inclusive o carro, principalmente o carro. Gabriel, eu tinha um Up, era um carro super moderno, né, novo, 2014 era o meu carro. Sim. Eu estava numa ação de litígio com meu ex-marido no valor de 1 milhão. Uau. Essa ação. E aí, Gabriel, o que eu fiz? Eu fui lá, comprei uma mala, coloquei algumas roupas, eu tinha R$600 na minha conta quando eu vim para São Paulo. Eu só perguntei para ele, para onde o senhor quer que eu vá? E ele falou, eu quero que você vá para casa de uma família que eu tinha conhecido dentro do IP, eu não sabia nada, não conhecia essa família, mas eu quero que você vá para lá, ligue para eles e fale que você vai para lá. Eu liguei, eles falaram, não, Kirani, você é super bem-vinda aqui, não sei o quê. Resumindo, vim dentro de uma van clandestina, porque na época não tinha ônibus, não tinha avião, não tinha nada. É engraçado. Gabriel, é totalmente irracional, só que o que Deus tem ministrado muito no meu espírito esses dias agora, ele me trouxe à memória o que ele me falou dentro da van, eu com máscara, um monte de gente dentro da van, e eu vindo para São Paulo com meu coração apertado, falando assim, Deus, o que eu vou fazer lá? Com medo, porque quando você decide obedecer, você vai com medo mesmo. Exatamente, sim. Às vezes incrédulo, mas você vai. Incrédulo, com medo, falando Deus, mas confiando naquilo que ele falou para mim. E ele falou assim, eu lembro muito claro que ele falou assim para mim, que eu falei assim para ele, pai, o que eu vou fazer lá? E ele só falou uma coisa assim para mim, muito claro no meu ouvido, assim, ele falou assim, filha, não se preocupa com nada. Olha que doido. Eu falei, Deus, como assim não se preocupa com nada? O que o senhor quer dizer nada? Ele falou, nada. Eu vou cuidar de tudo. Pronto. Ele tem falado muito isso comigo, Gabriel, ultimamente, e eu falo assim, meu Deus, que doideira. Que doideira! Não, e tipo assim, a gente adora. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir aquilo que Deus diz para nós, né? Então, é importante essa relação. E é surreal, porque é essa vida que está essa vida que está disponível para que a gente possa viver. Esse relacionamento com o Senhor, onde Ele entra nos nossos negócios, Ele entra na nossa vida, Ele entra nas nossas decisões, Ele entra em tudo aquilo que a gente permitir com que Ele entre, né? Ao ponto de, por exemplo, quando a gente estava aqui em São Paulo, eu creio e sei que
todas as riquezas que existem em Jesus. E a riqueza, quando eu digo, não é somente a riqueza monetária, financeira, mas essa também, né? Acreditar que o Senhor é o dono da prata e do ouro. Se você olhar, os astrólogos, eles acharam uma estrela que ela tem 1 tonelada de ouro, assim. Então, tipo assim, é uma estrela que ela é puro ouro maciço. Então, Deus não tem preocupação com a questão dos recursos, né? E algo muito interessante, toda palavra que Deus diz, o Senhor se responsabiliza por ela. Isso é doideira. Se o Senhor diz, para mim não me preocupar, então eu sei que ele vai trazer a provisão necessária. Aí a fé começa a doer. Ela começa a doer aqui. Por quê? Porque eu fico assim, pô, e então, o que que eu faço? Né? Nesse cenário inteiro, eu vou acreditar que ele vai trazer a provisão? E algo muito importante. Abraão, ele creu e andou. A fé, ela precisa de ser colocada em movimento. O Senhor falou, certamente, você não precisa se preocupar com nada, né? Mas nesse processo, o Senhor, ele sempre, quando ele diz, ele gosta que a gente faz as coisas com ele, né? Então, ele falou, e ele falou assim, Abraão, então vai, e a gente vai junto. Então, a fé é para ser utilizada junto. Então, se o Senhor diz que ele vai garantir a provisão, é aquela coisa, tá, beleza, o Senhor vai garantir a provisão, mas existe algo que eu possa fazer? Isso. Existe algo, Senhor, que eu possa cooperar com você? Existe algo que a gente pode fazer junto para esse negócio rolar, para esse negócio funcionar? Como assim? Eu, com Deus junto, eu não vou atrapalhar Deus? Não, não vai. Porque quanto mais você faz esse processo de se envolver com ele, ele falou algo para você e você toma posse disso, você acredita nisso e vive com ele, mais vocês crescem um relacionamento. E teve um momento aqui, então, aqui em São Paulo, que a gente precisava de morar no apartamento, que esse apartamento que a gente está aqui, né? E a gente não tinha os recursos. Não tinha os recursos para fazer, né? Então, tipo assim, não tinha os recursos. Daí é que tá a grande questão, né? O que eu faço diante desse cenário? Nesse cenário caótico, às vezes estou escassez, não estou batendo as minhas metas, não estou batendo meu faturamento, o que eu falo? O que eu faço? Né? Eu vou começar a reclamar? Né? Eu vou fazer duas coisas. Primeiro, eu vou fazer aquilo que eu já faço. Né? Vou continuar fazendo aquilo que eu faço. E também eu vou usar a minha fé. Então, eu continuei fazendo aquilo que o Senhor tinha colocado no meu coração e usei minha fé. Eu falei, então é o seguinte, eu quero 10 mil reais. Sim. Não é porque eu preciso. Ou seja, porque quando você precisa de alguma coisa, é porque você tem falta. E eu tenho todas as coisas em Jesus, então não tenho falta de nada. Eu preciso. Precisar é uma carência. E se você emana carência, você só vai atrair carência. Eu falei, não, eu quero porque eu tenho. Ou seja, eu sei o que o Senhor já falou. Por isso que é muito importante você saber o que o Senhor já falou a seu respeito e escutar o que ele está falando para você hoje. Então eu já sabia o que o Senhor falou. Então eu falei o seguinte, eu vou acessar os céus, tá? Eu vou acessar os céus, eu vou pegar essa riqueza para mim, porque eu sei que eu tenho. Então eu fiz isso. E é muito curioso. Na semana apareceu os 10 mil reais. Foi surreal. E em outro caso, a gente precisava da documentação para entrar dentro do apartamento. Sim. Né? E estava tudo truncado, estava tudo falando. Eu falei, Senhor, é o seguinte, eu sei que o Senhor disse, eu sei que o Senhor disse que nos sustentaria e eu vou acreditar nisso. Agora eu reivindico mais uma vez, né? Eu falei assim, é o seguinte, vai lá e faz o negócio dar certo. Eu vou pegar essa chave hoje. Ou seja, essa fé que tome posse. Eu peguei a chave da casa no dia. Tomou posse mesmo. Foi um troço muito louco, né? Viver isso e experienciar isso. Né? Então, à medida que você exerce essa fé, né, você vai executando essa fé, você vai entendendo um pouco mais sobre como ela funciona. Né? E assim... É um processo. É um processo. E eu creio, assim, que os céus, ele sempre está disponível, né? É uma coisa que eu exerço muito na minha vida. Às vezes, eu tenho situações em que eu preciso fazer alguma coisa ou que eu sinto que eu preciso acessar esse céu como você acessou, né? Mas é interessante você falar, porque muitas vezes a gente, no meio de um processo de que a gente precisa exercer a fé que toma posse, a gente não consegue racionalmente entender qual é qual é a moeda do céu, como que eu acesso isso, como que eu falo, porque muitas vezes eu falo, eu preciso, né, como você falou aí, eu preciso de 10 mil reais. Na verdade, eu não preciso, né? Aí eu a já pessoa tenho, fala, né? como assim? Não, Cleoni, mas ele precisava, nisso aqui.
Não, ele já tem isso, porque a moeda do céu, ela está disponível. Jesus, há 2000 anos lá, ele já liberou tudo para a nossa vida. Exatamente. A gente não acessa, eu sempre fico assim, eu sempre tenho assim, não uma revolta, mas uma certa, assim, me dá tipo uma gana quando eu percebo, Gabriel, que já tem tudo liberado, né? E a gente às vezes não está vivendo. Tudo liberado. Toda a saúde, toda a sabedoria, toda a inteligência. E que é simples, é isso que eu quero dizer aqui. Olha, é simples. Jesus, esses dias, ele falou para mim uma coisa, numa live até que eu participei aí, ele falou uma coisa assim para mim, que eu até anotei, né? Que a conexão principal entre nós e o céu é o amor. Uau. Porque Jesus é amor. Ele é o amor, né? Exato. Deus é amor, então a gente precisa estar cheio desse amor que vem dele, né? A conexão é o amor com Jesus, isso é o principal. E a segunda coisa é tipo assim, que ele vai fazer as coisas e que a gente precisa descansar nesse ele faz, ou tipo assim, isso que eu acho que é a fé que tem a certeza. Puxa, eu tenho certeza que ele vai fazer, porque se existe alguma dúvida, você já não acessa, né, Gabriel? Exato. E é muito interessante a questão da dúvida. Se eu duvidar, quer dizer que eu não tenho fé? Não necessariamente. Não necessariamente. Por quê? Porque eu vejo assim, tá? Eu vejo assim. Abraão, ele creu e andou, mas em algum momento, ele, tipo assim, ele não parou de caminhar. De caminhar baseado na fé, mas ele pode ter falado assim, pô, e aí, hein? Sabe, aquela dúvida, mas não é aquela dúvida da capacidade, mas a dúvida da capacidade de Deus de fazer, mas aquela dúvida, tipo assim, ai, eita nós, aquela dúvida quando você olha para você e fala assim, mas eu? Igual Moisés, né? Moisés, Deus falou assim, não, fala pro meu povo. Aí Moisés falou assim, mano, mas eu? Né? Então, meio que ele deu aquela duvidada assim, mas mesmo assim, ele tava lá para falar. Ele não parou de fazer aquilo que ele já fazia. Ele não parou de caminhar. Né? Ok, mas tem aquela dúvida que te para. Aquela dúvida, essa sim é errada. Aquela dúvida que fala assim, será que Deus é capaz? Será que realmente Deus pode fazer isso? E um detalhe muito interessante, cuidado para você não utilizar a sua fé em algo que não tem nada a ver. Em algo que não é a vontade do Senhor. Né? É às vezes aquela pessoa que, tipo assim, por que Deus não curou meu familiar? Mas não tem essa fé, essas coisas, cuidado. No final das contas, eu preciso de entender qual que é a vontade do Senhor e aonde eu preciso de exercer a minha fé. Né? Então existem, conforme você vai ter esse movimento com o Senhor, eu aprenda como exercitar fé, porque tem vezes que a pessoa está tendo fé numa empresa, num projeto, que, cara, ele tem tudo para dar errado. É um projeto onde a gente percebe que, cara, não tem porquê ter fé nisso, entendeu? É um projeto que todos os sinais já mostram que já está na hora de você parar. Já está na hora de você não continuar, não é mais isso. Mas às vezes a gente quer, não, Deus vai prosperar, Deus vai dar certo. Cuidado com isso. É usar a fé do tipo errado, da maneira errada. E às vezes você pode pensar que a sua fé, ela não funciona, ela não vai funcionar. Às vezes você vai acreditar tanto e algo não vai acontecer. Tenha calma também, porque é um processo. Né? Às vezes você creu para algo, exemplo, sei lá, você orou por uma provisão, ou orou por cura na vida de alguém. E essa pessoa, às vezes, cura é meio complicado, né? Que esses empresários hoje em dia, ai. Mas sei lá, algo aconteceu e essa fé, ela não aconteceu, então não significa que você não tem fé. Significa que às vezes você precisa de exercer ela melhor. Significa que você precisa de crescer nela melhor e o Senhor vai te ensinar e o Senhor vai te mostrar. Então, às vezes, não se frustre, né? Às vezes você ter tido fé em um projeto e ele não ter dado tanto certo. Talvez não era para você fazer esse projeto dessa forma. Ou talvez nem era nem esse projeto, mas você teve uma fé, uma fé, vamos assim dizer, ilógica, irracional, sem conexão com o Senhor, e acabou te dando frustração. Mas a melhor coisa que existe é pensar que, uma vez que o Senhor diz, ele se autorresponsabiliza. E essa é a coisa mais top que tem. Então, se às vezes o Senhor fala assim, inicia esse projeto, às vezes é um projeto que você fala assim, mano, mas não faz nenhum sentido. Esse é um bom sinal, que isso parece que
É o que vem realmente dele, assim, não faz nenhum sentido. Não faz sentido, você precisa fazer. É o melhor sinal, não faz sentido. É o melhor sinal. Não tenho capacidade para fazer. É aquela coisa quando você tem R$50 e você só tem os R$50 para pagar as suas coisas, Deus vai lá e fala assim, dá 30 pro fulano. Você fala, você é louco, por que você faz um troço desse? Mas você faz. Por quê? Porque o Senhor falou e eu ouvi. E a Bíblia diz o seguinte, o meu justo viverá pela fé. A nossa vida, se a gente quer viver com o Senhor, a nossa vida precisa ser uma vida de fé. Né? A fé é para escutar aquilo que o Senhor diz e viver baseado naquilo que ele falou. E às vezes o que ele disser é muito contra o que você quer. Às vezes é um relacionamento que precisa terminar, um projeto que precisa acabar. Às vezes é uma decisão que precisa de tomar, ou seja, sai de onde você está e vai para outra cidade. Às vezes é se colocar numa van clandestina e simplesmente porque o Senhor falou e ouve. É muito louco. Agora me veio muito essa questão, Gabriel, de você exercer a fé. Depende muito de você alinhar a vontade de Deus, né? Opa, muito com bom. Aquilo que você quer da sua vida. Porque, deixa eu te falar, a gente é muito preocupado com a nossa vida, com a nossa subsistência, comigo. Eu sou preocupada com aquilo que eu preciso fazer. Por que eu ajudo pessoas hoje? Porque eu preciso ter um resultado financeiro, porque eu quero que a minha empresa cresça, Sim. porque eu quero que o meu projeto dê certo, porque eu quero fazer um café e alcançar muitas mulheres. Então, está muito atrelado à minha vontade, às minhas necessidades. Sim, uma fé que só me supre, que tem só a ver comigo. Que só me supre. Agora, olha que doido, quando eu decido entrar numa van clandestina, largar uma casa, largar $1 milhão para trás, falar assim, Deus, $1 milhão é muito. Deus falou para mim na época que eu entreguei a ação, eu falei para ele assim, pai, ele falou, filha, entrega a ação. Eu falei, Deus, mas é $1 milhão. Aí ele falou assim para mim, filha, você acha $1 milhão muito? Eu falei, olha, Deus, eu não tenho. Então, o que vocês acham? Eu falei, Deus, para mim $1 milhão é muito. Aí ele falou assim para mim, filha, $1 milhão não é muito. Quando você ganhar o seu primeiro $1 milhão, ele falou isso para mim, Gabriel, olha como a gente esquece as coisas que Deus fala e as coisas que Deus nos ministra, né? Ele falou assim, filha, você acha $1 milhão muito? Eu falei, acho. Ele falou, filha, quando você ganhar o seu primeiro $1 milhão, não se apegue a ele. Deus me falou isso. Não se apegue a esse $1 milhão. $1 milhão não é muito. Você vai ganhar muitos milhões. Boa. Olha só o que Deus falou para mim. E eu entreguei a ação e vim para São Paulo. E olha, Gabriel, o que Deus prometeu para mim, só que as coisas a gente esquece. E o alinhamento de você simplesmente falar assim, Senhor, eis-me aqui e me mande para o Senhor quiser. Ou a gente esquece, ou a gente não tem paciência. A gente não tem paciência. Ou a gente não entende o modo. A gente não entende o modo. É essas três coisas, gente, que sempre vai ferrar com a sua cabeça. Você não tem paciência para esperar, às vezes, mas às vezes não é tempo de paciência, é tempo de entender o modo. Às vezes você está fazendo, ou seja, você já está executando. Sim. Tá ali. Mas você tem aquele fio assim, cara, mas não está acontecendo. Isso. Não está acontecendo por quê? Talvez você não entendeu o modo. Ou talvez a questão forma, né? A forma de como é que isso vai chegar. Isso. E os tempos mudam, as maneiras mudam. E sempre vai ser sempre diferente daquilo que a gente pensou. Vai ser sempre diferente daquilo que a gente pensou. Então, às vezes, o Senhor fala assim, quando você ganhar seu primeiro $1 milhão. Mas, exemplo, teve uma vez que eu... olha só. Teve uma vez que eu falei assim, Senhor, eu escrevi no cheque, olha que loucura. Eu escrevi no cheque R$2 milhões em determinado momento da nossa vida, assim. Eu e minha esposa, assim, a gente escreveu. Daí a gente, todos os dias, eu olhava, eu acho que você já deve ter feito isso, que você que tá me escutando. E faça mesmo, precisa de fazer. E todos os dias a gente declarava e falava. E chegou a data, e passou a data, né? E no dia da data, olha que loucura. No dia da data que bateu, né? Eu saí. E eu falei pra minha esposa assim, amor, eu vou sair.
e eu vou comemorar, porque hoje é o dia dos 2 milhões. E eu vou comemorar esse dia. E eu fui para um café. Eu fui para a quinta do Marquês. Para a quinta do Marquês, e sentei lá e agradeci. E quando eu cheguei lá para comemorar os 2 milhões de reais, o senhor falou assim, eu te dei esses 2 milhões de reais. Era uma pessoa. Tem uma pessoa que a gente acabou se conectando, que era uma pessoa que, tipo assim, as pessoas do mundo inteiro pagariam 2, 5, 10 milhões para ter acesso a essa pessoa. Mas o Senhor nos deu. Aí ele falou assim, hoje eu te dei o acesso a 2 milhões de reais. Nossa. Então não era o que eu estava imaginando. Os 2 milhões não eram necessariamente a materialização. Por mais que eu queria aquilo. Mas o Senhor me mostrou que aquele acesso valeria muito mais. E seria a porta para os próximos milhões que se chegariam. Chegaram, assim. Então, é legal de viver isso, que às vezes não vai ser da maneira como a gente imagina. Né? A gente às vezes vai ser de uma maneira um pouquinho diferente. E, tipo assim, a gente vai ficar assim, não... É a mesma coisa de um pai. Traz um brinquedo, traz um Hot Wheels. Aí chega aquele brinquedozinho, assim, de plástico, um boizinho e tal. Mas, tipo assim, você fica feliz da mesma forma. Mas isso é legal pra gente entender que às vezes não vai ser do modo como a gente pensou e nem vai ser como a gente imaginou. Mas o Senhor sempre cumpre as suas promessas. Eu acho assim que essa questão da fé é muito você estar debaixo do favor de Deus, sabe? Eu sinto uma diferença quando eu estou debaixo do favor dele e quando eu não estou. Esse favor, ele vem muito com o posicionamento de fé. Quando você tem um posicionamento de fé na tua empresa, de dizer assim, Deus, eu decido acreditar, deixar esse projeto que para mim parece tão seguro, mas eu decido acreditar naquele projeto que o Senhor tem para mim. Que não dá lucro, que não tem nada a ver. Que não está dando nada, mas que o Senhor falou para mim, filha, olha para isso, eu quero que você faça isso agora. E eu decido olhar para ali, e ele, ontem, foi uma coisa louca, Gabriel, que aconteceu comigo. Ele me deu uma direção, que eu estou escrevendo um livro, né? Sim. E ele me deu a direção assim, ele falou assim, pega um caderno, anota aí as direções que eu vou te dar. E eu pensei assim, ele vai me dar uma lista, né? Aquela, uau. Aí ele falou assim, não, eu só quero que você foque no livro, termine esse livro para mim, em tanto tempo. Aí eu falei, tá, qual é o próximo passo? Ele falou, não tem próximo passo, é só esse. Legal, uau. É esse, por quê, Gabriel? Olha que doido. Quando foi à noite, eu descobri, eu estava participei de um projeto de um outro livro, e eu comecei já, de manhã eu já comecei a fazer, né, o livro, já fiz algumas páginas, aí à noite eu recebi uma mensagem que estava pronto um outro livro que eu estava participando do projeto, né, desse livro. E esse livro ficou pronto. E aí quando eu vi o livro, eu vi a minha participação ali, é um livro coletivo. Eu falei assim, meu Deus, eu comecei a chorar porque eu falei assim, é real e faz parte daquilo que ele tem para mim hoje. Exato. Não está acontecendo nada, mas foi muito como se ele tivesse me falado assim, olha, tá vendo aqui? Esse projeto já está pronto, agora só falta esse outro que eu já te dei a direção. Uau, e é muito interessante, ó. E eu falei, a prova, meu Deus, é real. Uma das provas que realmente o senhor falou e tal, é que ele garante a provisão, e além dele garantir a provisão, as coisas começam a funcionar um pouco melhor, né? É isso, a questão do rio, né? Vai. Tá truncado demais, batendo cabeça, às vezes tem um pouquinho disso, mas quando tá demais, fechando tudo, acabando tudo, às vezes é um grande sinal, né? E é algo muito curioso, porque, tipo assim, às vezes você precisa de provisão, às vezes você precisa de direção. Sim, a fé, ela toma posse. E tomar posse não é pedir, é meu. Eu não vou pedir para pegar essa garrafinha já está na minha mão, ela é minha. Então eu só pego ela. Então a fé, ela não fica pedindo, ela toma posse. Então você agradece pelo aquilo que o Senhor já nos deu. Então, se às vezes você precisa de direção no seu negócio, então, Senhor, eu te agradeço. Porque eu sei que existe direção, eu sei que existe sabedoria, inteligência, eu sei que eu não estou sozinho, você está comigo, eu comecei esse projeto, foi com o Senhor, então, tudo aquilo que eu preciso já está em você, e eu acredito nisso, e é nóis, e toca o barco, né? Sem duvidar, sem ficar ansioso e tudo mais. Então, por mais que às vezes a gente queira usar a nossa fé para pegar uma provisão que a gente precisa, vá um pouco mais além, às vezes, ou para
uma saúde, uma debilidade, amém. Faça isso mesmo, execute, mas tenta enxergar a infinita possibilidade desse exercício da fé, onde você começa a andar pela fé todos os dias, onde todos os dias você quer escutar a direção de Deus e viver juntamente com Ele, seja nos seus negócios, onde você fica perguntando, Senhor, qual que é o nosso próximo passo? O que a gente vai fazer no nosso negócio? O que a gente vai fazer na nossa família? O que a gente vai fazer no nosso casamento, com os meus amigos? Viver é um andar pela fé, seja tendo provisão ou não tendo provisão, seja entendendo o plano ou não entendendo o plano, mas viver essa vida onde você se torna um com o Senhor, aonde aquilo que Ele fala, você escuta, crê e você obedece, você anda e se move. Essa é a verdadeira vida para mim. Essa deve ser o resultado dos nossos negócios. Negócios onde a gente faz aquilo que a gente entende que... Eu entendo assim, tá, Creoni? Uma empresa é uma ferramenta de transformação de caráter e de cura, tanto para quem está dentro dela, ok? Então, ou seja, as pessoas, quando você tem uma empresa, um negócio muito bem estruturado, as pessoas elas saem melhores, elas saem curadas. Existe cultura ali, né? E, além disso, ela transforma a área da sociedade, ou seja, ela vem com justiça, ela vem com excelência. Então, quando eu entendo isso, que a minha empresa, a minha vida está a serviço do Senhor, e esse andar pela fé, é inimaginável o que pode acontecer. E essa, para mim, é o segredo da vida. Isso que é realmente o propósito. É por isso que a gente faz o que a gente faz. Exatamente, Gabriel. Eu vejo assim que essa coisa que as pessoas muito buscam, o propósito, eu quero viver o meu propósito, eu quero fazer algo que está relacionado ao propósito. Me veio muito isso que você falou, por exemplo, você ser uma empresário, você ser um empresário, você ser uma pessoa de negócios, que você anda por esse caminho, que é a questão do reino, de você, tudo que você faz, você anda por princípio, você lida com seus negócios por princípios, né? E você tem uma equipe, não que precisem ser todos cristãos, Sim, mas que você exerça essa função de um líder que sabe direcionar a sua equipe no Exato. sentido de honrar mesmo o reino, de ser uma pessoa, a pessoa vai se sentir acolhida, ou ela vai sentir que ela tem algo diferente ali. Exato. Porque não é algo que você vai impor, mas é algo natural. É natural. E você entende que tudo que você tem não é teu. Isso eu acho que é o mais louco. A serviço, né? A serviço do reino. Eu tenho uma empresa para servir pessoas aqui nessa terra. Exatamente. Para servir da melhor forma possível, como Deus gostaria. E um detalhe muito importante, ganhar dinheiro? Sim, ganhar muito dinheiro, ter casa, carros, as coisas, porque tá liberado para a gente viver. Né? A gente tem a vida e vida em abundância, mas é muito interessante. A gente vai comprar tudo, ter tudo, experienciar tudo, mas todas essas coisas não nos têm. Se todas elas precisarem de serem dadas e doadas, elas não nos têm. Não tem problema você ter as coisas, mas essas coisas não podem te ter. Ao ponto de você não conseguir viver mais sem elas. Ao ponto de você se sentir vazio. Então não tem problema. Tem que ganhar dinheiro pra cacete. Tem mesmo. Para nós ajudar mais gente 100%. E é muito curioso o que você falou, porque essa ideia de, tipo assim, é natural. É natural. O relacionamento com o Senhor, ele é natural. Né? Às vezes a gente complica demais e tudo mais. A sua mente te trava, né? Porque às vezes você pode terminar esse podcast e falar assim, beleza, então tá. Eu percebi que eu tenho que escutar a voz de Deus. E como é que eu faço esse negócio? Quero ir para você. Como é que essa pessoa ela pode começar? Às vezes ela está se sentindo, você que está escutando, você está se sentindo um pouco distante. Às vezes você está com um pouquinho de culpa. Por favor, tire toda a culpa. O Senhor quer ficar perto de você, quer ficar perto dos seus negócios, do seu trabalho. Tire essa culpa. Mas como é que inicia, né, esse namoro, vamos assim dizer, e reata essas coisas para você? Olha, Gabriel, para mim, eu acho que sempre foi uma coisa que para mim é muito claro hoje em dia, que eu acho que o céu existe uma moeda, né? Eu sempre falo que a moeda do céu chama-se vontade. Quando Deus detecta em você, no seu coração, e Deus não vê muitas vezes aquela coisa assim que eu choro, que eu descabelo. Senhor, o que está acontecendo? Falo um monte.
eu vejo que muitas vezes Deus nem escuta o que nós falamos, assim, no sentido quando a gente está nessa coisa, mas uma coisa eu tenho certeza, Gabriel, uma certeza que tem dentro de mim, que é muito forte, que é a minha vontade, que o que o meu coração clama, que é aquilo que o meu coração quer. Essa pessoa precisa ter vontade. Ela tem que ter vontade, ela tem que ter o desejo de se conectar mais com Jesus, o desejo de ter essa comunhão com o Pai, por exemplo, né, com Deus. Ela tem que ter o desejo de se relacionar com o Espírito Santo, de falar assim, nossa, como que eu faço para ouvir a voz de Deus? Como que eu faço para, de repente, abrir a palavra e aquilo saltar para mim como uma revelação, como algo que eu compreenda, né? Então, eu vejo que isso está muito na nossa vontade. Aqui, eu quero pegar a Bíblia e ter um entendimento. Aí eu vou ali e falo assim, Espírito Santo, que é o nosso ajudador, né? O Espírito Santo é aquele que nos guia, que nos cuida, que está dentro de nós. Quando eu vou ler a Bíblia, eu falo assim, Espírito Santo, essa parte aqui eu não entendi direito, você pode me explicar? Gente, vai ser muito... Isso eu acho que é uma chave. Se você realmente quiser... Você vai ter, como eu tenho, eu não sou diferente de qualquer pessoa, o Gabriel não é, a gente escuta a voz de Deus. Não, eu sou top, 6 é tudo ruim, eu sou top. Mas a gente buscou essa vontade de querer mais, de que eu quero mais. De querer mais. De querer mais. E o mais legal também, complementando você, tenha vontade e não se preocupe em como orar, como falar e tudo mais. Só tenha vontade, né? Eu acho que só tenha vontade. E mais importante também, se você quer começar a desenvolver um pouco mais essas coisas, você precisa de, além de ter a vontade, mas você precisa de colocar isso na sua vida, né? Sim. Então eu acho legal do povo falando assim, mas eu fico com Deus o dia inteiro. Não, é top, é a mesma coisa estar com a sua esposa o dia inteiro. Você está com ela o dia inteiro? Tá, você está no mesmo local com ela, mas você não está com ela. Estar com ela é quando você para tudo e olha nos olhos dela. E você fica ali 100% presente. Então, você pode até estar com Deus ao longo do seu dia, mas às vezes você não está 100% presente com Ele. Então, dessa mesma forma, o Senhor quer ter esse tete-a-tete com você. Então, por exemplo, para mim, Piruni, tá abrindo um pouco assim, eu acordo normalmente às 4 horas da manhã, né? E durante essas 4 horas da manhã, é o meu tempo de ter meu tete-a-tete com Ele, sabe? Essa 100% de presença. E olha que curioso, né? Então, como nós somos empresários, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de apresentar todos os planos diante do Senhor. E falar assim, e aí, o que você acha disso aqui? Porque é muito curioso. Lembre-se, beleza, alguns planos vão vir de Deus, mas às vezes ele vai colocar uns dentro do seu coração, né? Sim. E vai falar assim, não, pode fazer, meu filho, porque é top. Eu gostei disso aí que você colocou. Como assim? Por quê? Porque o Senhor também te deu capacidades. Tem coisas que você vai fazer. E o Senhor vai vir e vai dar tudo aquilo que você precisa para cumprir. Então, uma boa forma, eu faço assim. Eu apresento os planos, os projetos, e principalmente eu apresento o meu dia. Senhor, eu vou fazer essa reunião, estou querendo fazer essa coisa estratégica, estou querendo pegar esse objetivo aqui. E aí, o que você acha? Você acha que é melhor assim? E sempre ele vem e ajusta. Não, acho que você poderia colocar para lá, colocar para cá. Mas por que hoje eu estou nesse lugar? Porque um dia eu tive uma vontade, e tenho ela até hoje, de entender e de viver essa vida, de me relacionar, de escutar. E além dessas coisas, para trazer aquele adendo top, fique atento. Por quê? Porque o Senhor, às vezes, ele vai falar de múltiplas e N formas. Às vezes, através da sua esposa, do seu amigo, de um funcionário, de um podcast, de um vídeo no YouTube. Esteja atento, né? Mas, no final das contas, essa é questão de vontade. Kironi, para a gente já ir chegando ali para o final, se você pudesse dizer, se você estivesse diante de uma multidão de 1 milhão de pessoas diante delas e você tivesse 15 segundos para falar algo, o que você falaria para elas? Nossa, esse é um desafio, hein? Mas eu acho que eu falaria assim que vale a pena você deixar tudo para viver os sonhos de Deus na sua vida. Eu acho que vale a pena você se dedicar a algo que está no coração de Deus, né? E fazer aquilo que Ele te chamou para fazer, né? Você ouvir, né? Como que é? Inclinar o seu coração para aquilo que queima no coração de Deus. Eu acho que isso é muito poderoso.
quando você inclina, como você diz, eu quero viver, não aquilo que eu, Creuni, gostaria de viver, por exemplo, na minha vida natural, mas eu quero fazer parte, Senhor, dos seus planos. Boa. E eu quero viver esses planos, é como se você fizesse parte de um projeto que se chama propósito, mas esse projeto é dele e não seu. Uau, show de bola, massa demais, legal demais. E Creuni, fala um pouquinho, fala a sua rede social para a galera também, aí, e também, qual que é a sua rede social mesmo? Então, meu Instagram é creuni.gondak, né? Uhum. Se alguém quiser... eu vou colocar aqui na descrição, tá? Tá, creuni.gondak. E você tá fazendo alguma coisa? Hoje você tá fazendo alguma mentoria? Como é que a galera faz às vezes? Porque às vezes você faz esse trabalho, né? Você faz esse trabalho, às vezes, com casais, com relacionamento e tudo mais. Né? E como é que a galera faz, assim? O que você tem já de disponível para a galera e assim por diante? Eu tenho uma mentoria, né? Ela é tanto individual como casais, né? Porque eu trato de famílias também. Uhum. E quem estiver interessado pode ir lá no link da minha bio. Na minha bio tem um formulário lá que você pode entrar e você pode preencher esse formulário. E aí eu entro em contato, né, com a pessoa depois que a pessoa preencher esse formulário. Está lá no link da minha bio o link. Show de bola. E eu, já sabendo, você também tem o negócio do Café das Leoas, né? Então, se você é de Alphaville, região, fala um pouquinho desse negócio aí. Então, o Café das Leoas é um projeto dele também, né? Que nós estamos na 8ª edição já. O 8º café vai ser dia 18/6 agora, de junho, né? Aqui em Alphaville. E ainda não tem link. Ainda não tem link. Então, se você está escutando, não sei quando você está escutando esse podcast, não sei como você está vendo, porque também, Creuni, está no YouTube também. Então, corre lá no Instagram, pergunta quando é que vai ser. É uma experiência muito top, muito legal. Ela já compartilhou algumas coisas comigo e isso é muito bom, tá? Creuni, pode se despedir da galera aí, que eu vou fazer as considerações finais aqui. Obrigada por tudo aí, né? Eu amei participar, eu me sinto muito à vontade quando eu falo das coisas do reino. E eu espero ter contribuído aí para algo na sua vida, né? E eu espero verdadeiramente que isso faça algum sentido para você, né? Nesse sentido de fé, que eu possa ter contribuído. Obrigada a todos. Obrigada, Gabriel. Topzera. Eu que agradeço. E você vai voltar aqui mais vezes, vai ser muito top. Se aguarde, hein? Ó, se você quer que a Creuni fale e volte, você vai colocar aqui nos comentários, Creuni volta, tá? E se você tem alguma dificuldade a respeito dessas coisas, né? Às vezes no seu negócio, como encontrar e ter uma direção do Senhor nos meus negócios e tudo mais, coloca aqui nos comentários também que a gente vai responder, ou vai lá no nosso Instagram, tá? Meu Instagram é G. Gabriel Barreto, e comenta, não importa a data, quando você está vendo ou ouvindo esse conteúdo aqui, vá lá e fale, que a gente, de uma certa forma, quer fazer com que você vá para um novo nível no seu negócio, um novo nível para a sua vida, tá? E se isso aqui fez sentido para você, você vai fazer aquela coisa que todo mundo faz. Seguinte, você vai curtir, você vai compartilhar com alguém e aproveita, se inscreve no canal, tá? Toda quarta-feira sai um episódio aqui novo desse podcast maravilhoso, tá? Então, se você também quer crescer o seu negócio, fazer com que você tenha um posicionamento digital, vender mais online, corre lá também no meu Instagram, a gente pode te ajudar a você a chegar aí num próximo nível. Então, de toda forma, muito obrigado, Creuni, muito obrigado para você que viu esse vídeo aqui até o final, que te escutou. Eu agradeço demais a sua presença, a sua audiência e até o próximo episódio, beleza? Tchau, tchau, gente. Tchau.